Meus irmãos da Igreja Batista do Fonseca, Deus os abençoe. Estamos de volta para mais uma celebração do meio da semana. Hoje é quarta-feira e estamos, como sempre, como toda semana, separando esse tempo para honrarmos o nome de Jesus num tempo de louvor, de adoração, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, acima de tudo, por tudo que Ele é, por quem Ele é em cada um de nós e na nossa história, não é verdade? Prosseguimos com o templo fechado, medidas restritivas até mais severas em Niterói, mas na sua casa e eu na minha casa podemos manter a nossa comunhão com Deus, algo que não pode acabar em nenhum momento, em nenhum dia, tá bom? Vamos orar, irmãos. Estamos começando a celebração desse meio de semana. Vamos falar com Deus, feche seus olhos. Nosso Deus, nós honramos o Teu nome, te agradecemos por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Muito obrigado pela Tua força, pelo Teu amparo, nesse tempo tão desafiador para todos nós. Desde já te peço que o Senhor visite cada lar, cada casa dos membros da Igreja Batista do Fonseca, cada família. Existem irmãos nossos que estão sofrendo com essa doença, entes queridos, vivendo o convívio com essa doença, sendo levados a tratamentos, alguns hospitalizados, outros em casa. Nosso Deus, te pedimos que o Senhor os abençoe e os livre e os cure, é o nosso pedido. Agora vamos cantar louvores ao Teu nome, nós vamos ouvir a Tua palavra, eu estarei falando da Tua palavra, que esse tempo seja um tempo muito bom para todos nós, de alimento da alma, é o que eu te peço e te agradeço desde já, no doce nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos cantar louvores a Deus, daqui a pouco eu volto com a mensagem de hoje. Você tem percebido o cuidado de Deus na sua vida diariamente? Que apesar de tudo que a gente está passando aí nesse tempo, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado da minha vida, da minha família. Isso é o que essa música diz, que nós sentimos o cuidado de Deus diariamente, nos ajudando a caminhar, a tomarmos as nossas decisões. Que Deus continue nos abençoando. Vamos cantar juntos, chame todo mundo aí da sua família, reúne no seu sofá, ou então em um cômodo aí que você acha melhor, mas chama todo mundo, fala, vamos separar esse tempo aqui para cultuarmos a Deus juntos. Vamos lá? Nas estrelas vejo a tua mão e no vento ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o teu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia teu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu.
história tem o teu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia teu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto teu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto teu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Amém, irmãos? Que bom cantarmos juntos. Que o Senhor nos fale aí através da vida do nosso pastor nesse momento, tá bom? Continue aí. Muito bem, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. O Senhor colocou um recado no meu coração para o seu coração. A série se chama Atitude, essa série que temos desenvolvido ao longo desse tempo. E o subtema de hoje é o mesmo da semana passada. Atitude diante da tribulação. Atitude diante da tribulação. Vou ler para os irmãos alguns versículos da carta do apóstolo Paulo, da segunda carta aos Coríntios, versículos que estão no capítulo 4 e que estão no capítulo 5, tá bom? Serão, o texto todo vai ser 2 Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18, e o capítulo 5, verso 1 e o verso 7. Diz assim a Bíblia, irmãos, acompanhe a leitura. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Capítulo 5, verso 1 e 7. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Está diante de você e de mim, irmãos, um texto maravilhoso, uma lucidez impressionante do apóstolo Paulo a respeito de todas as lutas que enfrentamos na vida. Este homem que foi uma espécie de campeão em termos de dificuldades, tribulações, tempestades, naufrágios, fome. Impressionante a história do apóstolo Paulo. E se harmoniza um pouco essa situação complicada que o apóstolo Paulo viveu com, irmãos, com a situação que nós estamos vivendo hoje. Por isso que cabe sempre pensarmos em como a Bíblia há de nos ajudar nesse tempo tão complicado que vivemos, com casos e mais casos, o sistema de saúde quase entrando em colapso, pessoas próximas, irmãos, até pessoas bem pertinho dos membros da nossa igreja, alguns membros da nossa igreja, né, já estiveram sofrendo com essa doença. Sabe, irmãos, nós estamos num tempo que precisamos muito de fé, muito da força da fé. E
O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele verdadeiramente nos encoraja a de alguma forma prosseguir. A grande tese desse texto que nós lemos, se eu fosse resumir numa frase, certamente o apóstolo Paulo estaria dizendo para a gente assim, olha, gente, povo da Igreja Batista do Fonseca, não desistam, não joguem a toalha, tá bom? Continuem firmes, continuem caminhando, cuidando das pessoas, cuidando do que você tem que cuidar, não desista. E essa afirmação de Paulo, ele é trabalhada a partir de alguns conceitos bem interessantes, baseados em algumas comparações um tanto quanto curiosas. Eu quero trabalhar. São 3 comparações, tá bom? E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer. A primeira está relacionada ao homem exterior versus homem interior. Versos 16 e 17. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe, irmãos, Paulo está afirmando aqui que existem esses 2 lados da gente, e o lado de fora, ele pode sofrer, pode envelhecer, né, sofrer com os sinais dos tempos. O lado de fora, o lado físico, envolvendo essa estrutura física da gente, né, o interno e externo, físico, pode sofrer com a doença, pode adquirir esta doença ou outras doenças, né? A grande questão, irmãos, é que o coronavírus é apenas parte dos problemas que enfrentamos, e eu tenho dito isso, né? O coronavírus vai passar e continuaremos enfrentando doenças, continuaremos adoecendo de uma certa maneira. E Paulo está dizendo, irmãos, olha, ainda que esse homem exterior, esse lado físico, se corrompa, no sentido de que ele se deteriore, sofra todas as intempéries do tempo, intempéries da sociedade, intempéries da atmosfera, o nosso homem interior, diz aqui, olha, se renova de dia em dia. Isso é uma verdade, irmãos. Por dentro, na nossa alma, no nosso coração, Deus tem nos alimentado a cada dia. Por isso que eu tenho feito questão de trazer para você uma mensagem a cada dia nesse período da quarentena. Mas não são só as mensagens do pastor Eduardo. Existe hoje uma série de oportunidades de sermos alimentados através da mídia, através da tecnologia, alimentados de forma séria, competente, muitos pregadores, muitas mensagens, muitas igrejas atuando, trabalhando. Somos alimentados todos os dias e o nosso homem interior, ele continua se renovando, como diz aqui o texto. Uma outra comparação, irmãos, é também tão interessante quanto, fala a respeito das coisas que se veem versus coisas que não se veem. Está aqui no verso 18, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Na verdade, estamos lidando com vírus que não vemos, mas com os olhos humanos podemos ver os doentes, ver as consequências, ver os diagnósticos, ver os números. Os nossos olhos humanos estão contemplando muita coisa triste. Mas existem os olhos da fé, naquele que nós não vemos, mas temos certeza absoluta que existe, que habita em nós através do seu Espírito e que tem realizado, irmãos, milagres neste tempo, que tem nos trazido um novo entendimento, até mesmo um novo entendimento da nossa própria caminhada. Muitos acreditam que a vida não será mais a mesma depois da pandemia. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, irmãos, por conta daquele que nós não vemos, mas temos a convicção, temos a fé de que existe uma pessoa espiritual que vive
e que nos abençoa, que cuida da gente, que tem um poder extraordinário, que é capaz de fazer o que quiser, a fim de que contemplemos a sua face, a fim de que entendamos os seus propósitos. Sabe, irmãos, eu creio que, um dos grandes desafios de todos nós que caminhamos com a igreja é entender os propósitos de Deus nesta pandemia. O que é que Deus está querendo dizer para todos nós, já que Ele está permitindo tudo isso, que tudo isso aconteça. Em terceiro lugar, irmãos, há uma terceira comparação que é a respeito da morada terrestre versus morada celeste. Encontramos isso no verso 1 do capítulo 5. Sabemos que a nossa casa terrestre se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa eterna. Segundo o texto aqui, um edifício, não feito por mãos humanas, feita pelas mãos de Deus, preparada pelo próprio Deus, onde nós habitaremos eternamente. Irmãos, como isso nos dá força para viver. Nesse entendimento de que o nosso descanso não é aqui, porque a nossa morada definitiva não é aqui. Como muitos imaginam, né? Não é o cemitério. No cemitério estará o nosso corpo. Cemitério não é a morada definitiva de ninguém. A morada definitiva, especialmente dos filhos de Deus, como eu e você, é o céu. Lugar que Deus preparou para eu e você. Sabe, irmãos, nós precisamos nos apegar a isso. Porque eu sei que há muito temor em todos nós de contrairmos essa doença. Existe um temor quando vemos os nossos queridos. Nós temos hoje gente querida da nossa igreja com o vírus. Há um temor, irmãos. Mas há um consolo. Há uma palavra que de alguma maneira, irmãos, nos deixa de cabeça erguida, encarando a vida, fazendo o tratamento, buscando a cura. Essa palavra é: nossa morada não é aqui. Tudo que está acontecendo aqui, autenticamente, é passageiro. Nós temos uma morada eterna e ninguém nos tira desta certeza, desta condição. Então, irmãos, nós precisamos caminhar firmes nessa palavra. Nós não podemos desistir. O nosso homem interior está sendo renovado a cada dia com a palavra do Senhor. O que nós não vemos existe, Deus existe. E Ele está dominando tudo isso, tendo ideias a respeito de tudo isso, e precisamos apenas naquilo que nós enxergamos, entendermos que não é esse o grande foco. O nosso foco há de ser aquele a quem não enxergamos. A nossa morada é celeste, não é aqui. Nós precisamos apenas, irmãos, nesse tempo, identificar o que nos impede de viver dessa maneira. Meus irmãos, eu quero concluir a nossa reflexão te fazendo esse desafio. Tenta identificar tudo aquilo ou todo aquele, né? De repente existem pessoas que querem trabalhar ou que estão trabalhando para que você não consiga viver com essa fé. Tenta identificar isso e de alguma maneira peça ao Senhor para te ajudar a eliminar aquilo que te impede e a olhar para essas pessoas que de repente semeiam sementes ruins no teu coração, olhar essas pessoas com amor, olhar essas pessoas com o discernimento correto
de que elas não podem atingir o teu coração e a tua fé, porque o teu coração e a tua fé são alimentados por um Deus vivo, mais poderoso do que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Atitude diante da tribulação. Nossa atitude é essa, irmãos. Cuidamos do homem interior, ok? Nós estamos fiados, confiados naquele em quem não vemos e descansados, irmãos, tranquilos sobre a nossa casa celestial. Posso ouvir um amém para isso? Amém, queridos. Deus te abençoe, tá bom? Deus continue te ajudando, te conservando cada vez mais firme nesta palavra, na palavra de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez. Louve a Deus, solte sua voz, tá bom? E logo depois eu voltarei para o encerramento do culto dessa quarta-feira. Vamos encerrar então o culto de hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Fico muito feliz em tê-lo, junto comigo nesse tempo. Eu quero, antes de fazer a oração final, mais uma vez agradecer a todos que contribuíram financeiramente até aqui, no mês de maio, para a nossa igreja, devolvendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta. Esse tem sido um tempo muito desafiador. A ausência dos cultos presenciais tem trazido para a gente queda na nossa arrecadação. Irmãos, isso está acontecendo com todas as igrejas que eu conheço, mas eu louvo a Deus, viu? Louvo a Deus porque Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado e tem usado você como instrumento para isso. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado porque a sua sensibilidade, a sua fidelidade tem nos ajudado demais. Deixo aqui o apelo àqueles que ainda não puderam fazer. Por favor, faça, devolva o seu dízimo, deixe a sua oferta. Nesse mês de maio, que é o mês de aniversário da nossa igreja, tem desafiado você
a deixar uma oferta de amor, uma oferta de aniversário, um presente de aniversário para a nossa igreja. Tá bom? Então faça isso também, né? Seja generoso nesse aspecto, você vai abençoar a nossa igreja. Nesse mês, as ofertas de amor vão ajudar nas receitas, né? A aquecer cada vez mais as finanças da nossa igreja para que honremos, né, com os nossos compromissos. Tá bom, queridos? Vamos orar então encerrando, feche seus olhos. Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda hoje a entender que o nosso homem interior é alimentado dia após dia, renovado dia após dia. Nos ajuda a entender, querido Senhor, que aquilo que nós não estamos vendo é o mais importante, ou aquele a quem não vemos é muito mais importante de tudo isso que estamos vendo nesses dias. Obrigado, Senhor, porque a nossa casa permanente é no céu, é contigo, e isso nos conforta e nos alegra sobremaneira. Senhor, continue visitando os enfermos de nossa igreja, dos amigos e parentes dos membros da nossa igreja. Continue nos ajudando a termos o discernimento correto para enfrentar tudo isso que temos vivido nesse tempo. Quero de alguma maneira te agradecer, Senhor, pelos profissionais de saúde da nossa cidade, pelos hospitais, por todos aqueles que estão trabalhando incansavelmente nessa frente de batalha, a fim de que vidas sejam salvas. Continue fortalecendo-os, abençoando-os, Senhor. Dê sabedoria ao prefeito da cidade, a todos aqueles que estão trabalhando na Guarda Municipal, na Polícia Militar, todos que têm ajudado a controlar todo esse movimento. Meu Deus, dê a eles sabedoria, que tudo aconteça conforme os teus propósitos, é o que eu te peço. Continue nos abençoando como igreja, guardando o nosso prédio, guardando sobretudo os membros da nossa igreja, é o que eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.